Estou muito feliz de vocês terem vindo fazer comigo essa oficina de contação de histórias, o Clube de Leitura. Primeiro, deixe-me me apresentar. Eu sou Sil de Paula, da Cantar e Contar. A Cantar e Contar é uma companhia de promoção da cultura para a infância. E na nossa premissa, a criança é a protagonista. O primeiro tópico que a gente vai tratar é o fôlego de leitura. O que é o fôlego de leitura? A criança, ainda muito pequenininha, ela ainda de colo, começa a apresentar algum interesse pelas letras. Isso não quer dizer que ela vai ser alfabetizada ainda de colo. Não, mas esse interesse é uma oportunidade para a gente criar a rotina de ler histórias fabulosas para a criança. Escolher histórias interessantes, colocar a criança no colo, colocar o livro na frente de você e da sua criança para ler. E o livro vai abraçar vocês. Esse é um momento de intensa relação entre quem lê, o bebê e o livro. Isso precisa ser uma rotina. Não tem necessariamente que ser um tempo longo. Às vezes começa com 2 minutinhos, depois vai crescendo, até a criança ficar cada vez mais familiarizada. Tem gente que tem medo da criança estragar o livro. Isso vai acontecer algumas vezes. E você pode sentar com a criança e explicar, olha, a gente precisa consertar esse livro, o livro é nosso amigo, a gente vai colar, e aí você conserta junto com a criança. Naquele momento você tem que entender que para o bebê, nos primeiros anos de vida, ele ainda não tem a coordenação motora suficiente para fazer o movimento de passar folha a folha. Ele vai babar o livro, ele vai morder o livro, isso faz parte. É uma construção da relação afetiva entre a criança na primeira infância e o livro e a literatura. Isso está cooperando para ele se tornar um leitor no futuro. No futuro, você vai lembrar que esses momentos que você teve com seu filho no colo foram importantes para formar um leitor. Com essa paixão, com esse interesse pela letra, a criança aos poucos começa a decodificar as primeiras palavras. Quando isso acontece? Depende de cada criança. Cada criança tem seu ritmo e não precisa acelerar. O fato de o seu filho ou o filho de alguém conseguir decodificar palavras de uma forma mais rápida não significa que ele é mais esperto que o outro. É simplesmente uma questão de momento. E a gente brinca que é como se fosse um interruptor. Quando você assusta, a criança vai lá e aciona aquele interruptor da leitura. Quando ela começa a decodificar as palavras, ela vai também conquistar as frases. Nem pense em fazer pirraça, menina não tem graça, chorar na praça. Permita que a criança leia, mesmo que ela não foi alfabetizada. Ela começa a ler o livro, ela começa a ler as imagens, ela começa a criar uma história, que às vezes é uma história super rica também. Vale a pena registrar, vale a pena filmar, depois transcrever. Isso tudo vale muito a pena, porque é muito rico. Também é literatura. A criança pode fazer literatura também. Quem lê fica muito mais interessante, vocês concordam? Por quê? O mundo
ondas iradas e um monte de gente linda dançando hula-hula com suas saias esvoaçantes. Naquele mar de águas claras. Quem lê amplia a visão de mundo. Mesmo quando você não tem dinheiro para viajar, quando você lê histórias que falam de lugares fascinantes, você também vai enriquecendo culturalmente. Ler também enriquece o vocabulário. Não significa que você vai ficar falando palavras que ninguém sabe o significado. Isso às vezes soa até pedante. Mas ter um vocabulário mais requintado, principalmente na hora da escrita. Aliás, ler também ajuda a escrita, porque você começa a se corrigir na hora de escrever, quando você lembra como se escreve aquela palavra. Ler também complementa os argumentos para textos mais elaborados. Então você consegue argumentar melhor quando você lê mais. Bolsinho onde carrego os filhotinhos. Xarararatim, bum, bum, bum. Xarararatim. Então, ler torna a sua criança e você também mais interessante. Aliás, é muito importante dizer que ler é exemplo. Se a criança tem livros em casa, se a criança vê os adultos ler, ela vai ler mais. E por que um clube de leitura? Por que promover um clube de leitura? Vai estimular a criança a fazer amigos, a trocar ideias sobre os livros que ela está lendo, a ampliar a visão sobre o texto, exercitar a responsabilidade, porque a criança tem que mandar o livro para outra criança. Ela vai querer ler mais, porque em cada encontro uma criança vai falar sobre o livro que está lendo, isso vai aguçar a curiosidade dela e ela vai querer ler também. Ela vai desenvolver a fluência. No início, os encontros, agora os encontros estão sendo virtuais. Então, o Clube de Leitura da Cantar e Contar é um encontro virtual. No início, as crianças começam tímidas, mas depois elas vão se soltando. Isso vai desenvolvendo a fluência de fala e ela vai trocando conhecimento. E se conhecimento é riqueza, ela vai enriquecendo cada vez mais. Na campanha Livros Fascinantes, eu convido os meus estagiários, os meus amigos, a colocar uma caixa na empresa ou na faculdade. E ali a gente coloca um banner ou mesmo um cartaz dizendo: faça os livros fascinantes da sua estante circular. Porque se um livro é bom, ele não tem que ficar empoeirando na estante. E aí, quando eu vou me apresentar em teatro, em praças, eu levo caixas de livro. E depois do espetáculo ou durante o espetáculo, eu entrego o livro, mas eu não entrego simplesmente o livro na mão de alguém. Eu faço um desafio. Eles têm que adivinhar uma música, eles têm que pensar numa história, enfim, eu proponho um desafio. E aí, a pessoa que recebe o livro, ela sente como uma conquista, é um prêmio para ela. E esse livro vem embrulhado para presente. Então tem um outro significado. A gente faz um livro fascinante, circular, com uma roupagem de um presente. Tomar um banho. Gente, por favor, pare de chamar o livro feito para criança de livrinho. Isso desmerece. Por que desmerece? Porque quando você coloca livrinho, você não está considerando, mostrando que você reconhece tudo o que envolve um livro. Um livro infantil implica um investimento na hora de fazer o texto, na hora de revisar esse texto, de transformar esse texto em imagens, porque aí tem o trabalho também do ilustrador.
E na hora de transformar tudo isso num projeto editorial. E aí vai para a gráfica, aí tem a escolha do material, que é um material resistente e também agradável na cor que vai ser colocado. Então é tanto investimento que se faz num livro infantil que toda a sociedade deveria reverenciar o livro que compra, não só para criança. Saramago dizia que um livro infantil deveria ser lido pelos adultos, na verdade ele diz que todos os adultos deveriam ser obrigados a ler literatura infantil, porque a literatura infantil, ela tem valores que muitos de nós adultos ainda não desenvolvemos. Talvez você não tenha tido acesso à literatura infantil quando você era criança. Eu não tive. Os meus pais tinham outras prioridades. Então eu não li muito quando eu era pequena. Mas felizmente eu tive uma filha que me abriu esse portal. É tão leve o seu dançar. Pensa, bailarina, pensa. Deixa o raciocínio. Quando a minha filha era pequena, eu trabalhava em uma escola que tinha uma bibliotecária maravilhosa, especialista em literatura infantil. Eu era voluntária em uma creche e eu pedia para essa bibliotecária para escolher para mim alguns livros. E eu sempre pedia para ela para escolher 3 livros por semana, para que eu levasse para essa creche. Para você poder brilhar, voa bailarina. E eu comecei a pedir para que a bibliotecária escolhesse livros não só pelo texto, mas também pelas ilustrações. E a minha filha gostava muito de desenhar. E eu gostava de falar para ela: filha, olha quantos estilos diferentes tem. Não existe um desenho que é mais bonito do que o outro. Imagina se todos os ilustradores tivessem apenas um estilo. A riqueza está exatamente na diversidade. E hoje, essa minha filha desenha maravilhosamente bem. Então, assim, essas influências que ela teve com os ilustradores e também com a literatura foi muito importante para criar a estrutura emocional, a estrutura intelectual que ela tem. E olha, pessoal, eu fiz isso enquanto mãe, mas na verdade, se você não é mãe, saiba que todos nós somos responsáveis pela promoção da leitura. Incentivar a leitura não é tarefa exclusiva de professores de português. Tem muita gente que me pergunta: você é professora de português? Eu digo: não, sou professora de ciências e biologia. Aí o pessoal me olha assim de uma forma estranha, como se eu não pudesse também fazer um trabalho de formação de leitores. A única forma de a gente mudar a educação do nosso país é quando todo mundo pegar, sabe, botar a mão na massa mesmo e começar a agir para que as pessoas leiam mais, as pessoas tenham acesso à cultura. Luta, bailarina, luta pelo bem de quem amar. Seja paciente, mansa. Então, se você é professor ou se você está dentro de uma comunidade que você quer promover a leitura ali dentro da sua comunidade, a primeira coisa que você tem que ter são livros de qualidade. Não é uma coisa, não é por ser livro é que vale a pena. Não, tem livros de qualidade e livros de qualidade duvidosas. Então, você precisa ter acesso a livros bons. E aí você pode pensar: poxa, mas livro é caro. Bom, depende. O que você chama de caro, o que você leva em consideração para chamar de livro caro. Mas primeiro, vamos pensar numa coisa. Existem plataformas que distribuem gratuitamente livros de qualidade. Nessa plataforma Eu Faço Cultura,
ela foi pensada para pessoas que não têm acesso. Então, pessoas que recebem Bolsa Família, idosos, MEI, pessoas com deficiência. Essas pessoas que têm esse perfil se cadastram na plataforma e conseguem resgatar livros. Então você começa a formar uma biblioteca com livros fascinantes. E aí é ler. Você lê e você convidar principalmente as crianças para ler com você. Eu estou falando de crianças, mas podem ser adolescentes, adultos também. Muita gente está ávido para ler o livro. Vocês podem fazer encontros. Agora na quarentena podem rolar encontros virtuais de leitura. Outra coisa que também estimula, uso, por exemplo, de bonecos. Vocês podem fazer o boneco de vocês, criados a partir dos personagens do livro. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? O vovô te ama tanto. Você pode fazer teatros a partir daquela narrativa que você acabou de ler. Sabe de uma coisa? Sabe de uma coisa? A titia te ama tanto. Músicas. Tem alguns livros que já são musicais, que trazem músicas para que você desfrute da parte musical do livro. Jacaré se escondeu. Cadê o jacaré? Ele se escondeu. Jacaré? Ué, cadê ele? Pois é, né? O jacaré se escondeu. Você também pode instigar a criança a desenhar, ou você também desenhar a partir da história. Jacaré apareceu. Jacaré apareceu. Cadê o jacaré? Ele apareceu. Jacaré. Reescrever a história. Vamos reescrever? E se esse livro, por exemplo, e se essa história fosse uma história de terror? Como é que a gente escreveria? Então você já está trabalhando o gênero. E se essa história fosse um drama? Você também pode sugerir fazer máscaras dos personagens da história. Podem fazer painéis. Isso já, né, na escola, por exemplo, pode fazer painéis. Pode fazer livros com os textos que as crianças produziram. Cadê o jacaré? Ele escova o dentão. Pode fazer até um mapa do tesouro. Então tem inúmeras estratégias que você pode criar para fazer com que o momento de leitura, o seu clube de leitura, seja fascinante. E que a criança fique contando os dias, contando as horas para chegar no dia do seu clube de leitura.